primeiro salmo, que está também na nova versão da Bíblia das Américas. Diz assim: alabem ao Senhor nações todas, alabem-lhe pueblos todos, porque grande é sua misericórdia para com nós outros, e a fidelidade del Senhor é eterna. Aleluia. Vamos cerrar os nossos olhos por um instante para orarmos mais uma vez ao Senhor. Graças, Senhor, por esse tempo tão bueno que o Senhor preparou para que nós outros estivéssemos delante de Ti com Tu palavra. Te pido agora a iluminação da parte do Teu Espírito Santo para nós outros. A mim, como predicador de Tu palavra, que o Senhor me capacite a transmitir a verdade das Escrituras. Iluminação a mim, irmãos, que recebem a palavra de Deus, que a recebam como tal, como a revelação do Senhor para suas vidas. É o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, temos já há algum tempo trabalhado acá com vocês sobre os chamados salmos de aleluia, os salmos de número 111 até 118, no saltério, são conhecidos como os salmos de aleluia, ou salmos do Halel egípcio, porque são as canções do povo de Deus que reflejam o período da libertação do Egito. E por isso mesmo eram as canções que eram cantadas pelo povo de Deus durante o período da Páscoa. E por isso mesmo Jesus cantou estas canções em la última cena, enquanto ele se preparava para ir à la cruz. Então, isto por si só já representa para nós outros uma grande bendição. Mirarmos o que o Senhor cantou. Mirarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre a redenção, sobre a restauração. E caminhando por esse grupo específico de salmos, chegamos hoje ao Salmo 117, que é um salmo muito curioso, muito interessante em la ensinância bíblica. Por quê? Porque dentro das curiosidades, esse é considerado o capítulo mais curto de toda a Bíblia. E é curioso porque o livro de Salmos não tem capítulos. Às vezes nós outros nos referimos ao livro dos Salmos e dizemos: olha, hoje vou ler Salmo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Salmos não têm capítulos, porque cada salmo é um salmo inteiro, é um salmo individual. Mas essa curiosidade se dá por conta de um cardeal francês chamado Hugo de Saint-Caro, que no ano de 1250 enumerou os capítulos bíblicos e colocou este salmo em sua ensinância como o capítulo central da Bíblia. De acordo com este homem, nós temos antes do Salmo 117 exatamente 594 capítulos e depois do Salmo 117, 594 capítulos. Então, portanto, este que é considerado o salmo mais curto e fácil da Bíblia, é também o salmo central, aquilo que está em el coração de las Escrituras. Me gusta muito a frase de Martinho Lutero,
que diz que o Salmo 117 é o mais curto e fácil para que todos possam alabar, mas também para que todos possam melhor mirar o que lhe diz a palavra do Senhor. E quando miramos esse texto de las Escrituras, nós estamos diante de uma miniatura do Evangelho. O Salmo 117 é uma pequena joia, porque ainda que seja muito curto, é de uma imensidão, de uma grandiosidade, de uma profundidade espiritual, porque sua teologia é muito grandiosa. E me gostaria, de nessa manhã, pensar com vocês sobre isso. O que há no coração das Escrituras? Qual é o ensino central, a ensinância central da palavra do Senhor, de acordo com o Salmo 117? E nós somos apresentados a uma expressão de adoração, de louvor, sem fronteiras. No coração das Escrituras está uma ensinância sobre a grande questão, a grande necessidade que nós outros e que o mundo inteiro tem de adorar ao Senhor, de alabar o nome do Senhor. Por isso, para que nós entendamos a estrutura do Salmo, eu gostaria que vocês pensassem em 3 perguntas que nós outros podemos fazer ao Salmo 117. Primeira, que é o Salmo 117? Segunda questão, a quem se refere o Salmo 117? E terceira pergunta, por que o Salmo 117 disse o que nos disse hoje pela manhã? A primeira questão, que é o Salmo 117? E a Escritura nos diz que o Salmo 117 é o chamado do grande rei para a adoração. Mirem mais uma vez o texto. Louvem ao Senhor todos. Alabem ao Senhor todos. Nações todas, pueblos todos. Alabem ao Senhor. O que é o Salmo? É um salmo de aleluia. E nós outros somos acordados pela Escritura que o coração da revelação, o coração das Escrituras é uma convocatória universal. A grande prioridade, a prioridade absoluta da ensinância bíblica é que o Senhor é ou deve ser adorado sempre. Não é isso que aleluia significa? Louvado ou alabado seja sempre o nome do Senhor. As Escrituras, nós outros pensamos, compreendemos que tratam, seu significado principal é nos ensinar-nos sobre como ver o Senhor, como desfrutar de sua presença, como exaltar seu santo nome. Portanto, a palavra de Deus nos diz que o grande propósito da ensinância das Escrituras, o coração da revelação de Deus é que todos devem adorar o nome do Senhor do começo ao fim de nossa existência. Porque quando nós miramos o livro de Gênesis, por que razão a palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram criadas para quê mesmo?
para a glória del Senhor. Não havia, como não há, nenhuma necessidade em el ser de Deus de criar nada, nem tampouco de criar nada. Mas a Escritura nos diz que para o louvor de sua glória, o Senhor criou todas as coisas. E se vocês mirarem o fim da Bíblia, a ensinança final das Escrituras, nós temos o livro de Apocalipse, que trata exatamente da adoração que o povo de Deus hará ao Senhor por toda a eternidade. Então, mirem, o coração das Escrituras não é missões. O coração das Escrituras não é comunicar o Evangelho. O coração das Escrituras é a adoração que nós devemos ao nome do Senhor. Então percebam que, por mais curto que seja este salmo, sua ensinância teológica é muito grandiosa, porque ele nos diz que a coisa mais importante, a prioridade absoluta, né, que nós devemos ter em nossa vida é adorar o nome do Senhor desde agora e para sempre. Somos adoradores. Havemos sido criados por Deus para sermos adoradores. E tenho dito a vocês já há algum tempo que a adoração ocupa o nosso coração. Não há nenhum homem, nenhuma mulher na terra que não seja um adorador. A grande questão é a que ou a quem dedicamos nossa adoração. O Senhor nos criou com esse propósito supremo, essa finalidade suprema do homem. Fomos criados por Deus para adorar seu santo nome para sempre. É disso que trata a relação que temos com o Senhor. É disto que trata a vida com Deus. Somos constantemente chamados a mirar nossas vidas por esse espectro da adoração. Deus não é, né, companheiro, né, puro e simples de nossa vida, né? Me recordo que quando criança, né, quando ninho, há muitos anos atrás, né, havia uma apresentadora muito famosa em Brasil, né, de um programa de auditório infantil, que costumava se referir a Deus, e ele dizia assim: Deus é o homem lá de riba, né? É o sujeito lá de cima, lá de riba. E as pessoas miravam, achavam aquele caráter muito informal, interessante. É isso que Deus é. É o homem que vive arriba. Não, Deus não é isto. Deus não é como um homem. Deus não é semelhante a nada, e a nada que nós conhecemos. Nós outros não nos acercamos de Deus sem essa verdade profunda em nossos corações. Nós nos acercamos primeiramente para adorar o Senhor. Se não mirarmos isso,
Não compreendemos o coração da relação que Deus tem com nós. É curioso que se vocês mirarem os encontros que Deus tem hecho com os homens em las Escrituras, né? As pessoas que encontraram Deus, né, volviam para sua vida com um terror em seus corações. Me recordo de la vida de Manoá, padre de Sansão, né? Que um dia viu ao Senhor, viu o anjo do Senhor, volveu para sua casa e disse à sua senhora, à sua esposa, diz assim: mulher, prepare todas as coisas, porque hoje morirei. A mulher tomou um susto e falou assim: o que passa? Ele assim: eu vi o Senhor, então morirei hoje. Não é alguma coisa comum. Não é alguma coisa que hacemos de qualquer modo, de qualquer meio. Estar em uma relação com o Deus Supremo exige de nós outros que nós compreendamos que só nos acercamos dele como adoradores. E nada mais. Ele é o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é digno de todas as coisas, e fomos criados por Ele para nos relacionarmos em adoração com seu santo nome. O coração das Escrituras nos diz que há um chamado, né, para nós outros, hechos por esse grande rei, que nos acercamos dele em adoração, porque louvado, alabado seja sempre o nome do Senhor. Do que trata o Salmo 117? O que? Adoração. Aleluia. Segunda questão, que é: quem és? Ou quem o Salmo 117 chama para adorar? No verso 1 diz que esse é um chamado mais alá de las fronteiras, porque o texto diz: alabem ao Senhor nações todas, alabem-lhe pueblos todos. Quem deve adorar o Senhor? A palavra de Deus nos diz que esse é um imperativo que é dirigido a quem estava fora do círculo de Israel. Não era uma invitação para o povo de Israel, mas a Escritura diz que é uma invitação, um imperativo para todas as nações, para todos os povos. O salmista nos disse que o projeto missioneiro de Deus é um projeto de redenção que busca todas as nações da terra. Todos os povos, todas as nações, em uma só voz, para solo um Deus. Necessitamos compreender que a adoração não é um privilégio de poucos. A adoração é um dever eterno para todos. É possível que muitas vezes, muitas igrejas, muitos cristianos mirem o Salmo 117 como um espelho.
Miramos o Salmo e a única coisa que nós conseguimos mirar somos nós mesmos. A única coisa que conseguimos mirar são as muitas bendições que recebemos. Miramos nossa própria vida, miramos nossa própria cultura, miramos nossas próprias cercanias, quando na realidade a palavra de Deus nos diz que esse salmo deveria ser visto ou mirado como uma ventana, para que nós miremos todos os pueblos, todas as gentes que necessitam ser alcançados para esta adoração universal. Disse há pouco a vocês que o coração das Escrituras não é missões. Às vezes nós escutamos por aí que o que deve mover a igreja é sua vocação missioneira. Que a igreja existe para missões. Isso não é verdade. Sabes por que não é verdade? Porque a Escritura nos diz que só há missões porque não há a adoração de todos os pueblos e de todas as nações. A missão do povo de Deus um dia se encerrará. Mas a adoração há de continuar por toda a eternidade. A missão existe porque a adoração aún não existe em todos os pueblos e todos os lados. E nós outros estamos acá sendo confrontados com o que há no coração de Deus. Deus deseja ser adorado, ser alabado por todos os pueblos, todas as nações. É curioso que algumas vezes, sempre me gusta assistir os documentários de las nações, de los pueblos da terra. E me recordo de ter visto há muitos anos atrás uma película, um documentário do National Geographic sobre a situação da Índia. Um país muito grande, mas muito mais grande sua idolatria. Um país que tem 33 milhões de deuses, onde tudo é um Deus falso. E muitas vezes, nós miramos esse tipo de apresentação e achamos tão interessante, tão curioso, e não nos damos conta de como o coração de Deus sofre com essa condição humana. A Escritura nos diz que o apóstolo Pablo um dia visitou a grande cidade do mundo antigo, a capital da sabedoria, Atenas. E sabe o que se passou em coração de Pablo? Não foi admiração, nem tampouco alegria, satisfação, mas o livro de Hechos dos Apóstolos nos diz que houve uma revolta em um coração do apóstolo. Sabe por quê? Porque a Escritura diz
que ele contemplou a grande idolatria que havia naquela grande cidade. Ele andou pelas calles daquela cidade e ele mirou o templo para todos os deuses que havia em el mundo. E como se isso não fosse suficiente, a Escritura diz que o que chama a atenção de Pablo é que havia um altar feito para o Deus desconhecido. E que era? O testemunho daquela nação, daquela grande cidade, que estava tão involucrada com a idolatria, que temia que se porventura algum Deus fosse esquecido, olvidado. Ali estava um altar que qualquer Deus poderia ser reconhecido. Um altar ao Deus desconhecido. E Pablo se revolta em seu coração com aquela idolatria e diz: olha, eu estou aqui precisamente para chamá-los à adoração do Deus que criou todas as coisas. Do Deus que os invita a se prostrarem, de Deus que não leva em conta os tempos de ignorância, mas que ordena aos homens em todos os lugares, em todas as situações: venham e adorem o nome do Senhor hoje e para sempre. A igreja existe porque a adoração ainda não é plena, não é llena. Nós outros devemos mirar a nossa existência como igreja, a fim de que olhemos, irmãos, miremos pelas ventanas do Evangelho quantas necessidades ou quanta necessidade nossa nação tem de Deus. Quanto Chile precisa de Cristo? Será que nós outros vivimos satisfeitos com a condição espiritual desta nação? Será que vivimos satisfeitos com aquilo que nós outros temos recebido e o que nós outros podemos fazer pelo Evangelho? Mire, o Evangelho não é o centro da Escritura, mas o Evangelho é o médio que Deus escolheu para que a adoração seja cumprida em todos os povos da terra. Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso involucramento com a adoração a Deus aqui em nossa terra, em nossa nação? Quantos têm perecido sem conhecer a verdade das Escrituras? Um outro dia, falando com irmãos aqui da igreja, estava compartilhando com eles sobre algumas coisas que, curiosamente, eu tenho mirado sobre a vida aqui no Chile. E uma coisa que me chama muita atenção é o folclore do Chile, as leyendas do Chile, as histórias que se passam acá no Chile, principalmente em uma região muito distinta aqui do Chile, que é a isla de Chiloé, que tem sua vida própria, que tem sua condição própria. Quantas leyendas, quantas histórias, mas quanta
a ignorância espiritual que governa o coração dos homens. É possível mirar todas essas coisas e ficarmos muito encantados, né, com as leyendas, com as histórias, com o folclore, e não percebemos que na raiz, no coração, está um completo desconhecimento de quem é o Senhor seja e qual é o propósito, né, de toda a vida, que é adorar o nome do Senhor. O que nós outros temos sido para cambiar a condição deste país para a glória do Senhor? Há tanta coisa a ser hecha. Há tanta coisa a ser realizada, enfrentada, para que o nome do Senhor seja adorado, alabado em nosso país, que muitas vezes miramos a Escritura como um espelho e vivemos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Vivemos satisfeitos porque somos uma igreja que temos nossa vida, temos nossa agenda. O Senhor deseja ser adorado por todos os pueblos, por todas as nações da terra. E esse é o chamado que o Salmo nos faz. E a terceira e última pergunta a ser feita é: por que, né, devemos adorar ao Senhor? Quais são as razões que o salmista, né, nos apresenta para essa adoração, esse louvor sem fronteiras? E o Salmo nos dá duas razões para alabar ao nome do Senhor. Mirem o verso de número 2. O salmista diz: por que devemos alabar ao Senhor? Porque grande é sua misericórdia para com nós outros, e grande também é sua fidelidade, que é eterna para com nós outros. Então, as razões que o salmista nos apresenta para a adoração do Senhor é sua misericórdia e sua fidelidade. E me gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essas duas expressões que a palavra do Senhor está usando aqui, né? Misericórdia e fidelidade. A palavra hebraica, né, para misericórdia é a palavra hesed, que já tenho dito a vocês que é uma palavra muito curiosa, muito interessante, porque não é de fácil tradução. A Escritura traduz hesed como misericórdia, como amor, como graça, como bondade. E o salmista diz que nós outros somos invitados a adorar o Senhor, porque su hesed é grande. E a palavra grande aqui também é muito curiosa, porque ela fala sobre alguma coisa que prevalece. Sabe onde nós outros podemos mirar essa mesma palavra aqui? No relato do dilúvio, que diz lá que quando a terra, né, estava sendo invadida por las águas, o escritor sagrado diz assim: as águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra. É uma linguagem de guerra. Ele está dizendo que aquilo era algo tão poderoso, algo tão forte, que vencia todos os obstáculos. O salmista diz que
a razão para que o Senhor seja adorado, seja alabado, é que seu amor eterno, né? Sua graça, sua misericórdia é algo que prevalece sobre nossas necessidades e sobre nossos pecados. Essa é a condição de todo homem que vive sobre a terra. Somos pecadores que necessitamos desesperadamente de graça, que necessitamos desesperadamente de misericórdia, que necessitamos desesperadamente de amor. E o salmista diz que aquilo que nós outros mais necessitamos é precisamente aquilo que o Senhor tem com abundância para dar a nós outros. Algo que prevalece sobre nossa condição de pecadores. E ele diz mais, ele diz: sua fidelidade permanece para sempre. A palavra emet pode ser traduzida por verdade ou fidelidade. E isto também, irmãos, é o coração das Escrituras. Em todo tempo, nós outros somos ensinados por la palavra de Deus que Deus é um Deus fiel. Um Deus que traz segurança, um Deus que traz esperança. O salmista está nos dizendo que a conclusão teológica, né, que mueble nossa adoração é que aquilo que nós mais necessitamos de Deus é seu hesed, seu emet, né, seu amor, sua fidelidade que sustentam o mundo. E o homem não sabe disso. Os homens não sabem disso. São as grandes verdades que nós outros precisamos predicar em todo tempo. Que a misericórdia do Senhor prevalece sobre nossos pecados, que a fidelidade do Senhor permanece para todo sempre, traz, né, seguridade a nós outros. As pessoas não sabem disso. Há uma história muito curiosa sobre um homem chamado James Simpson, que era um médico escocês. James Simpson é muito famoso porque foi o homem que descobriu, né, o uso do clorofórmio como anestesia, Marco. Tu sabes disso. E revolucionou o mundo. Imagine passar por uma cirurgia no mundo sem anestesia, né? Deveria ser algo muito terrível, né? E James Simpson descobriu as qualidades do clorofórmio como anestesia e revolucionou o mundo, a ciência. O que muitas pessoas não sabem é que James Simpson era um cristiano muito comprometido com a palavra de Deus. E um dia fizeram uma entrevista com ele e perguntaram a ele, né, Dr. Simpson, qual é a grande descoberta que você diz que haya feito em tua vida? Qual é a grande verdade que has descoberto em tua vida? Ele pensou por alguns instantes e disse assim: a mais grande descoberta que fiz em minha vida até hoje é que tenho descoberto que eu sou um grande pecador. Um miserável pecador.
E o repórter ficou muito incomodado com isso e disse assim: ok, doutor Simpson, mas deixando esta questão de fé de lado, qual é a segunda grande verdade que você descobriu até hoje em sua vida? Pensou por alguns instantes e disse assim: a segunda mais grande verdade que tenho hecho em minha vida é que a cruz de Cristo é suficiente para perdonar todos os meus pecados. Científico, homem da ciência, devotado siervo de Deus em adoração. O que passa que muitas vezes nós miramos o que acontece no mundo e perdemos a perspectiva que estas duas grandes verdades não são conhecidas aí fora. E o Evangelho trata exatamente dessas duas coisas. Somos grandes pecadores, mas sua misericórdia é mais grande que nossos pecados. Sua misericórdia prevalece sobre nossas vidas. Existe um Deus fiel, um Deus que garante a salvação, a redenção de seu povo. Nós outros não somos salvos porque nós cremos simplesmente. Nós outros somos salvos porque Deus é grande e fiel. Nós outros não somos fiéis. Não somos fiéis em nossa crença, não somos fiéis em nossos recursos materiais, não somos fiéis em nosso tempo. Queria fazer uma pergunta bem simples a você nesta manhã, nesse final de manhã. Como você pensa que Deus deveria tratar você no modo como você tem tratado ao Senhor? Qual seria a resposta coerente se o Senhor resolvesse nos tratar como nós outros temos tratado a Ele? O que receberíamos dele sobre nossas vidas? Não me parece ser uma boa questão para considerarmos. Porque se o Senhor nos tratasse como nós outros vivimos para Ele, apenas o inferno seria a resposta mais coerente. Mas a Escritura tem nos dito que como sua misericórdia prevalece sobre nossos pecados, nós outros estamos seguros, porque sua fidelidade dura para sempre. E por essas razões, nós outros somos chamados a bendizer o nome do Senhor. O apóstolo Pablo, em Romanos capítulo 15, versículo 11, diz que Jesus é o cumprimento do Salmo 117.
que em Cristo o Senhor cumpre o chamado do Salmo 117. De que todos, em todos os lugares, devem adorar o nome do Senhor. É o cumprimento do propósito eterno de Deus. Nós outros precisamos mirar isso, irmãos. Porque precisamos considerar o modo como nós outros temos tratado o Evangelho e o chamado do Senhor. Porque o Evangelho produz vida. Mas se nós outros não tivermos cuidado, o Evangelho pode produzir morte. Pablo diz que o Evangelho é o aroma de vida para os que estão vivos, mas é uma fragrância de morte para aqueles que estão mortos. E rejeitar a invitação do Senhor para a adoração consiste o mais grave pecado que nós outros podemos cometer nesta vida. Rejeitar a oferenda da cruz. Rejeitar os médios de redenção que o Senhor nos oferece em Cristo. É o pecado mais grave, mais grande que nós outros podemos cometer nesta vida. Como nós outros miramos nossas vidas a partir do Salmo 117? O que a invitação do Salmo hace a você e a mim para que nós nos involucremos, nós outros nos involucremos com a missão de chamar todos para a adoração do Senhor. O que passa é que o Salmo 117 foi escrito por um povo que se esqueceu de sua missão, se olvidou de sua missão e pagou um preço muito alto por isso. Até que eles voltem para a sua terra e se lembram, se recordam de sua missão. O que nós outros temos feito para cumprir a missão que recebemos do Senhor? Quero encerrar com uma história muito curiosa, uma das fábulas de Esopo, muito curiosa. Ele contava, nas suas histórias, sobre um grande touro em espanhol. Um dia um grandioso touro se acercou de uma lagoa, de uma laguna, de um lago. E um sapo é sapo? Sapo é sapo. O sapo mirou aquele grandioso touro e achou muito hermoso, muito lindo, muito belo, e disse ao touro: desejo ser como tu. O touro riu, ele riu. E ele diz assim: não, desejo ser como tu. Mira o que voy a hacer. E começou E de repente, o sapo foi até um momento que se rompeu, se rotou.
explodiu. Todavia, não alcançou seu grande objetivo, que era ser como touro. Qual é essa lição que Esopo nos dá e que serve muito precisamente a questão do Evangelho? É algo muito perigoso buscar alguma coisa grandiosa por las razões egoístas, por los propósitos egoístas. Porque quando nós outros alcançamos isso, ou pensamos que alcançamos, isso sempre traz destruição. A vida do povo de Deus, deveria ser sempre buscar as coisas mais grandiosas, com um único propósito, que o nome do Senhor seja alabado, seja glorificado hoje e para sempre. As muitas bendições que o Senhor tem trazido a nossas vidas, quer como pessoas individuais, quer como igrejas, tem um único propósito. Não é ser um espelho para nós outros, mas uma ventana pela qual nós outros devemos mirar as grandes necessidades que estão cerca de nós outros, ou às vezes lejos a nós outros. Porque o mundo não conhece a grande misericórdia e a grande fidelidade do Senhor. E este mundo só poderá conhecer da grande misericórdia e fidelidade do Senhor, por meio de nossas vidas. Porque desejamos que o Senhor nos bendiga. Porque nós outros oramos pelas mais preciosas bendições de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossos filhos, netos. Porque nós outros desejamos que o Senhor se recorde de nossa igreja, para que as pessoas que passam aí pela casa, uau, há uma igreja grandiosa aqui. Há uma igreja hermosa, bela. Mirem que construção, que pueblo interessante, esse pueblo que chega acá. É essa a razão. Mais uma vez, o mundo que vivimos está imerso em la obscuridade, em la idolatria, em el paganismo. E às vezes nós outros miramos tudo isso e achamos muito interessante. Achamos muito curioso, mas não hacemos nada para que as grandes verdades sobre a misericórdia e sobre a fidelidade do Senhor sejam conhecidas por todos. Sejam os ninhos, os jovens, os adultos maiores, todos necessitam de misericórdia. Todos
necessitam conhecer que o Senhor é um Deus fiel até o fim. Que o Senhor nos bendiga sempre, mas que suas bendições nos façam predicadores de sua grande misericórdia e de sua grande fidelidade a todos. Que o Senhor nos bendiga. Vamos cerrar nossos olhos por um instante. Vamos poner nossas vidas diante do Senhor enquanto nos preparamos para participar de sua mesa, participar, né, da parte final de nosso culto, que é, né, a participação em el sacramento, né, da Santa Cena de la Eucaristia. Ponha a sua vida delante do Senhor nesse momento.